Numa carta enviada para o Donald Trump, acadêmicos de grandes universidades dos Estados Unidos estão denunciando a interferência do governo estadunidense na política do Brasil. As ações do Trump, segundo o texto, seguiram um padrão observado na eleição vencida pelo republicano. Os autores da carta estão vendo um paralelo entre a conduta do Trump lá e a influência sobre o cenário político daqui no Brasil. O objetivo dessa carta enviada para o Trump e outras autoridades é justamente alertar sobre os riscos dessa interferência externa. Não por acaso, o documento destaca o alinhamento político entre o Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e como esse relacionamento teria contribuído para a polarização e também para os ataques contra as instituições no Brasil. Além disso, essa carta também está mencionando o perigo de que essa história possa se repetir em futuras eleições. O alerta foi claro e só reforçou a importância da defesa da soberania nacional e do fortalecimento das instituições democráticas no Brasil. Segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o professor, historiador James Green. Professor, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, professor, e quero falar de uma iniciativa, de uma organização que teve ali muito do seu trabalho, que foi basicamente coordenar um grupo de cerca de 50 acadêmicos numa carta que foi enviada ao governo dos Estados Unidos, né, como coordenador nacional da rede Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Mas para a gente falar como foi o teor dessa carta, a importância dela acontecer, tem diversas universidades que esses docentes fazem parte, a Brown, Columbia, Harvard também, enfim, as universidades Ivy League. E isso acontece num momento em que talvez a gente sentiu falta das próprias universidades se posicionarem com mais força. Diferente com o que aconteceu, por exemplo, com Harvard, que tem até um fundo endowment importante que até permite que ela se posicione muitas vezes de uma maneira mais firme. Então, vamos começar por aí? Vamos. Então, primeiro, há que sempre lembrar que os americanos sabem muito pouco sobre o Brasil e de vez em quando aparece nos jornais, nas notícias, e eles podem prestar atenção e entender ou não. Então, sempre um grande desafio para quem trabalha sobre o Brasil, pesquisa o Brasil, ensina nas aulas sobre a história, a cultura brasileira, de penetrar esse vazio que existe nos Estados Unidos. Mas nós achávamos que era absurdo que o governo de Trump havia ameaçado com tarifas exorbitantes de 50%, utilizando o pretexto de querer punir o Alexandre de Moraes e insistir que o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não era legítimo e queria que o governo de Lula fizesse uma intervenção para influenciar um processo judiciário que não se faz porque há uma separação entre executivo, legislativo e judiciário no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, nós achávamos um absurdo, então nós queremos informar, nós que somos especialistas no Brasil, conhecemos muito bem a sua história, sua cultura, sua situação nesse momento, achamos absurdo esse tipo de chantagem ao governo brasileiro, quando, na verdade, o sistema está tentando fazer justiça, reconhecer a democracia e o Estado de Direito. Isso é muito importante, professor, e eu acho muito relevante, principalmente pelo momento em que isso acontece, porque os acadêmicos estão se colocando nessa questão com muita firmeza, segundo o senhor estava explicando qual o teor da carta.
E o Trump, ele intensificou essa campanha contra as universidades, contra as pesquisas, contra alunos, principalmente imigrantes, anunciando corte de verba para as universidades, ameaçando também perdas de isenção fiscal. Então, esses profissionais colocarem, além de ser um ato muito corajoso, no fim das contas, porque muita gente deve ter medo de fazer isso nesse contexto de governo, e, ao mesmo tempo, muito importante, já que também quero te ouvir falar sobre o posicionamento das universidades num momento como esse, ou a falta dele. Não, isso é muito importante. Eu escrevi um livro que foi publicado pela Companhia das Letras, chama Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos. Seu título em inglês, porque não funciona essa jogo de palavras sobre a música do Chico Buarque de Holanda, mas em inglês o título do livro era Não Podemos Ficar Calado, ou seja, em 70, durante o auge da repressão no Brasil, acadêmicos fizeram uma campanha de solidariedade com o Brasil e não se sentiram capazes de ficar calado quando houve exemplos de tortura, de graves violações de direitos humanos. Há uma tradição entre os acadêmicos americanos de ter posições sobre essas questões, e quando houve o golpe parlamentar contra o presidente Dilma Rousseff, começou todo um processo de mobilização de acadêmicos nos Estados Unidos, junto com brasileiros e brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, trabalhando, estudando, para realmente defender a democracia no país. Por isso, fundamos a Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Por isso, fundamos o Washington Brazil Office, para ter uma voz dentro do Washington e Nova York sobre a realidade brasileira, e por isso tomamos essa posição. É claro que Trump está utilizando qualquer pretexto para silenciar as universidades, e eu não tenho dúvida que um ou outro professor pensou duas vezes, pensando não em ela ou ele, mas também pensando, será que isso vai provocar uma resposta do governo de Trump contra a minha universidade, que é uma universidade que não tem os recursos que tem Harvard para defender-se, para contratar advogados e tal. Mas eu fiquei muito, muito feliz de que em 3 dias conseguimos essas 50 assinaturas. Se tivéssemos feito uma campanha mais consistente de uma semana, 2 semanas, com certeza teria muito mais pessoas. Várias pessoas queixaram que não não souberam antes da publicação da vacinada, queria assinar. Então, há um sentimento. Há basicamente 800 especialistas no Brasil, nos Estados Unidos, nas universidades, seja nas ciências sociais ou nas humanas. Eu estou fora da ciência, que é outra área de pesquisa. Eu diria que 99% estão contra essas medidas do governo de Trump. Eu não conheço ninguém que acha que isso é bom para o Brasil, que é bom para os Estados Unidos. E, infelizmente, essas medidas vão aumentar o preço de café o ano que vem, ou agora, segundo semestre. Então, as pessoas sabem, não somente é tarifaço, que isso é uma violação da soberania brasileira, e uma loucura que não tem sentido econômico, mas essa interferência na política brasileira tem uma longa história nefasta dos americanos fazendo essa intervenção. Então, nós não podíamos ficar calados, que mais uma vez o governo americano está querendo meter-se na realidade doméstica brasileira. Essa sua fala é fundamental, professor. Olhar para a história também para falar a respeito desse assunto, não tem como a gente falar a respeito disso sem olhar para o passado. E, assim, eu quero também trazer outros pontos da carta aqui, mas aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu não quero deixar de perguntar a respeito desse passado de apoio dos Estados Unidos à ditadura. Até eu li uma entrevista sua a respeito disso, dando um depoimento, né, sobre as histórias das nações, dos Estados Unidos terem apoiado essa derrubada de um governo democraticamente eleito em 64, e isso levou a 21 anos de ditadura no Brasil. Como é que isso se aplica ao contexto que a gente vive hoje? Por quê? Em 2026, a gente tem novamente eleições, né, professor? E em 2022, a gente tinha um governo Joe Biden, um contexto completamente diferente. Agora a gente tem um Donald Trump e, claro, o 8 de janeiro, que foi muito simbólico, quase, né, por pouco, não tivemos um golpe. Exatamente. Então, felizmente, o Biden estava na Casa Branca em 22,
nós mobilizamos dentro do Congresso, nós conseguimos uma resolução aprovada unanimemente pelo Senado, dizendo caso houver uma intervenção militar, que o governo americano, pelo menos o Congresso, ia cortar ajuda econômica militar. Porém, a situação é totalmente diferente agora. Eu realmente tenho muito medo de 26. Eu não sou uma pessoa que acredita em conspirações. Eu acho que as pessoas, setores progressistas, sempre gostam de ver uma força nefasta atrás das coisas. Mas eu tenho certeza absoluta que esse governo, pela maneira que está atacando o Brasil nesse momento, o Trump vai atacar o Brasil em 26 e vai fazer coisas legais, ou seja, abertos e clandestinos contra as eleições. Eu não posso dizer o que eles vão fazer, porque eu não tenho esse tipo de acesso. Eu sei que em 22 nós conseguimos rachar as Forças Armadas, que eles perceberam, se o tio Sam não está apoiando as nossas ações, é melhor que nós não fazemos, porque podemos ficar pendurados no espaço sem apoio dos americanos. Porém, em 26, Trump vai ser no poder. E é bem possível que ele vai tentar pressionar, talvez, por exemplo, se há uma acusação, mais uma vez, de fraude eleitoral feita pela extrema-direita, ele vai reconhecer esses argumentos como o Bolsonaro, como Trump está nesse momento apoiando os discursos de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que não tem liberdade de expressão, que Alexandre de Moraes é uma tirano. Todas coisas que quem conhece a realidade brasileira sabe que é mentira. Passei os últimos 2 meses no Brasil, sei muito bem a realidade do país, e não tem nada a ver com isso. Porém, ele, com esse acesso a Steve Bannon e a Casa Branca, a extrema-direita, encabeçada por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, estão mentindo para os republicanos, tentando mentir para o público americano, vendendo uma visão falsa. E por isso é muito importante que nós, que somos especialistas no Brasil, falamos sobre a realidade brasileira e educar o público americano na mídia, em outros fóruns, sobre essa realidade do país nesse momento. E as ameaças democráticas a ameaça à democracia nas eleições de 26. Isso tanto num cenário de vitória, por exemplo, de progressistas, principalmente na figura do presidente Lula, que lidera as pesquisas eleitorais, mas também pensando num eventual outro cenário. Aqui, não vou nem colocar na questão o Jair Bolsonaro, ele está inelegível, enfim, vai ter o julgamento agora do Supremo Tribunal Federal também sobre o golpe do 8 de janeiro, mas tudo isso levanta muitas preocupações. O próprio Trump, no passado, já levantou suspeitas sobre as próprias eleições nos Estados Unidos, então querendo dizer que, na verdade, não tinha sido legítima a eleição nos Estados Unidos, e isso também preocupa à medida que ele vem interferindo tão fortemente na soberania brasileira e também levantando diversas suspeições a respeito disso. Agora, o senhor citou o Eduardo Bolsonaro, o filho do Jair Bolsonaro, que tem feito essa campanha de querer taxar que o Brasil não é uma democracia, que seria uma ditadura. Ele vem falando, as últimas declarações dele têm sido absurdas em muitos níveis, mas a última declaração dele, pelo menos no momento que a gente conversa, né, professor, tem sido de que o tarifaço foi um sacrifício necessário. Ele quer convencer as pessoas disso também, porque tem essa pecha de que o Eduardo Bolsonaro foi a pessoa quem catapultou o tarifaço, no fim das contas, e impulsionou para que o Brasil fosse retalhado. Como é que isso repercute, professor, também na sociedade estadunidense? O senhor falou sobre a importância que vocês têm como acadêmicos de educar as pessoas, de levar a informação legítima para as pessoas. Como é que elas estão enxergando? O senhor consegue ver esse termômetro? Na verdade, sobre o Brasil, infelizmente, eu lamento muito, porque eu adoro a história do Brasil, você escreveu 11 livros sobre a história do Brasil, mas infelizmente as pessoas têm pouca informação. O que as pessoas nos Estados Unidos vão sentir na pele não é essa questão dessa ameaça sobre a soberania nacional e a democracia e as eleições. Vão sentir na pele a questão da economia, exatamente. O café. O que vai ser? Estão especulando que o preço do café, que hoje em dia você vai para um Starbucks, é $4,50, $4,50, vai ser $6.
E ninguém vai comprar. Eu não vou comprar o café por $6 nos Estados Unidos. Então, isso vai ser uma situação onde as pessoas vão ficar revoltadas com a política de tarifas do governo de Trump. Eu acho que o Trump vai ter que obrigado a renegociar, e já o li nos jornais ontem, hoje, que talvez vá ter uma redução nas tarifas para café, porque realmente vai afetar. Eu acho que 30% do café consumido nos Estados Unidos é brasileiro. Então isso vai ter um efeito. Ou seja, as pessoas que não acompanham as notícias, que vivem suas vidas sem prestar muita atenção, vão sentir essas medidas de Trump na pele quando eles vão para comprar um café, vai para o supermercado, vai ver o preço de carne aumentou, que outros produtos que estão importados do Brasil são mais caros. Então, eles não necessariamente vão saber, bom, esse é um produto do Brasil que aumentou por causa da tarifa de 50%, mas vão saber que Trump prometeu deter a inflação e que não fez isso até agora. E um dos pontos mais fracos do mandato dele, onde eu acho que ele pode ser muito derrotado nas eleições na Câmara de Deputados em 26 e também no Senado, pela política horrível e idiota sobre as tarifas. Quer dizer, à medida que as pessoas, os empresários, enfim, as empresas, elas vão sentindo o efeito da economia, isso gera uma reação e também um entendimento sobre o que está acontecendo em relação ao Brasil. Porque o Trump, por exemplo, ele fala que a relação comercial com o Brasil, que o Brasil é um parceiro comercial horrível, ele deu essa declaração. Só que a realidade, se a gente olhar para os dados, professor, é de que o Brasil registra um déficit nessa relação comercial com os Estados Unidos há quase 20 anos. Então, o quanto essas mentiras que ele conta, os estadunidenses acreditam também. Eu queria entender isso melhor com o senhor. Então, há um elemento importante. Como nós passamos por um primeiro mandato de Trump e depois o Brasil passou por o mandato de Bolsonaro, e um jornalista inventou essa frase, o Trump of the Tropics, o Trump dos trópicos, Bolsonaro que é Trump. Há uma analogia que as pessoas estão fazendo. Como houve invasão do Capitólio e depois o Trump fez o absurdo de perdoar as pessoas que tinham invadido, inclusive atacado a polícia e tudo isso, e agora o extremo-direita está pedindo anistia para Bolsonaro, as pessoas acham que absurdo. Nos Estados Unidos, no Brasil, a grande maioria dos países está contra esse tipo de ações, tanto as invasões quanto as anistias. Então, nesse sentido, há mais compreensão, porque o Brasil não vira uma coisa exótica longe, mas é uma coisa parecida. Lá tem um cara extremo, que é Bolsonaro igual ao Trump, para a maioria das pessoas que estão contra a política de Trump nesse momento. Porque ele não tem apoio popular em nenhum assunto que não seja aumento dos finanças para as Forças Armadas. A maioria das pessoas nos Estados Unidos, nesse momento, está contra todas as políticas dele, com essa exceção. Então, eu acho que essa ajuda as pessoas a entender a realidade brasileira. E, na verdade, a mídia tenta informar o público, tenta explicar a situação quando há um aumento de café, vão explicar que, em parte, por causa de tarifas de 50% no Brasil. Eu não sei se as pessoas conseguem absorver isso, porque, infelizmente, qualquer brasileiro que viaja para o exterior sabe a falta de informação que as pessoas, a confusão que as pessoas têm sobre o Brasil. Mas é muito importante fazer essas campanhas e tentar educar as pessoas na medida possível. E eu acho que a realidade internacional, como esse fenômeno do Trump e do Bolsonaro, é um fenômeno internacional que está surgindo à extrema-direita em vários cantos do mundo. Eu acho que isso nos ajuda a informar as pessoas sobre essa influência internacional muito nefasta que está crescendo cada vez mais. Sem dúvida alguma. E o Donald Trump, até o senhor foi quem escreveu essa coluna, né, professor, no começo de agosto, o Trump caiu nas pesquisas também de opinião nos Estados Unidos, enquanto ele está impondo as tarifas ao Brasil. Então, esse sentimento de entender o quanto vai ser prejudicado economicamente está se refletindo também na própria percepção das pessoas sobre o governo do Donald Trump. E à medida que essas tarifas elas vão realmente tendo um efeito, claro que a partir do momento que o anúncio
anúncio vem, os efeitos já começam a ser sentidos, mas até o final do ano, ao longo desse semestre, a gente vai perceber melhor como é que o mercado vai se acomodar em relação a isso. Eventualmente o Brasil buscando outros parceiros comerciais, já colocou também um pacote de benefícios para tentar amenizar os efeitos aqui no nosso país para esses setores, né? Não, exatamente. Por exemplo, eu descobri nesse processo de me informar sobre as tarifas, 99% de todos os brinquedos feitos nos Estados Unidos, consumidos nos Estados Unidos, são feitos na China. E com as tarifas altas que Trump está impondo, e retirando, o Natal este ano vai ser muito caro para as pessoas. Porque crianças querem aqueles brinquedos que foram divulgados na propaganda, na televisão, e não vão conseguir. Ou os pais vão ter que reduzir os gastos, porque está aumentando a inflação e vai ser caro fazer esse tipo de gastos. Então, as pessoas vão, com certeza, aprender. Esses brinquedos foram feitos na China. Não sabia. Agora sabem, porque isso fica mais caro. Então, esse tipo de associação, acredito que vai acontecer no segundo semestre do ano. Seguindo a maioria dos economistas norte-americanos que estão prevendo um aumento significativo na inflação. E qual é a solução de Trump? Eliminar qualquer notícias, eliminar a pessoa que produz estatísticas sobre a inflação para que não haja essa informação para o público. É uma coisa louca, mas ele está fazendo isso. Isso é muito bom, professor, de associar conforme os produtos que vão ser consumidos. E nessa época do Natal, principalmente as crianças, os pais vão querer comprar brinquedos para as crianças. Isso é muito bom, porque aí a percepção está muito ligada também ao consumo e também de onde vem cada produto. E como o Trump tem falado, quase que todos os dias a gente tem uma notícia em relação à guerra comercial do Donald Trump, que impôs tarifa a um país e retirou. Então esse vai e vem tem um efeito comercial no mundo todo que não tem como escapar. Tem uma outra questão que eu quero trazer aqui, que foi levantada também numa entrevista que o senhor deu para o Jamil Chad no UOL, quando fala dos esforços dos senadores dos Estados Unidos que expressaram essas preocupações com as tarifas que estão sendo impostas pelo governo Donald Trump, né? E com um propósito político de pressionar o Brasil, pressionar o Supremo Tribunal Federal, enfim, a gente sabe quais são os objetivos. Agora, eu te pergunto, professor, e acho que isso é muito importante, qual que tem sido a força dos democratas, né? Como é que tem sido a força política para conseguir combater efetivamente as ações do Trump? Eu acho que é uma resistência variada, de várias frentes, várias atividades estão acontecendo. Primeiro, as mobilizações descentralizadas em todos os estados, 15 em 15 dias. Milhões de pessoas estão na rua protestando. Na sua cidade, na sua pequena cidade, no seu bairro. Isso é uma coisa importante. Os democratas têm um problema. Eles não têm maioria tanto no Senado quanto a Câmara. E o sistema americano, tudo é controlado para a maioria. Se você não está a maioria, você não pode iniciar uma CPI, você não pode obrigar uma pessoa a depor dentro do Congresso por uma investigação. Tudo é controlado pela maioria, no caso, nesse momento, os republicanos. Então, é muito difícil, como o centro-esquerda no Congresso brasileiro tem muita dificuldade quando a centro-direita está na maioria no Congresso para poder legislar. E, pelo menos no Brasil, tem um presidente que faz parte do centro-esquerda e, infelizmente, nos Estados Unidos é centro-direita, extrema-direita que controle a Casa Branca. E também o STF americano. Então, uma maioria de 6-3. Então, os democratas estão numa situação muito complicada. Eu acho que eles estão resistindo. A coluna que eu vou escrever para a semana que vem é justamente sobre uma tentativa dos republicanos modificar os distritos eleitorais para as eleições de 26 para garantir mais possibilidade de eleger mais republicanos e manter a maioria na Câmara de Deputados. Porque, historicamente, quem está na Casa Branca perde, seu partido perde nas eleições entre as eleições presidenciais, são os midterms, ou entre
as eleições presidenciais quando todos os membros da Câmara de Deputados e 1/3 dos senadores são eleitos ou reeleitos. Então, eles estão querendo manipular, fazendo coisas que jamais ninguém fez na história americana para manter-se no poder. E os democratas estão sendo muito fortes. Em Texas, quando essa medida está tentado ser implementada, inclusive durante 2 semanas, os membros da Assembleia Legislativa Estadual fugiram do Estado para evitar uma quórum para poder passar essa legislação para redesenhar os distritos. Eles tinham que votar, não tinha como não evitar uma votação, mas eles geraram uma campanha nacional onde Califórnia e outros estados estão pensando, bom, se vocês vão fazer isso, nós vamos fazer também. Ou seja, os democratas estão resistindo, estão respondendo, estão procurando caminhos para tentar forjar uma frente única, forte contra o governo de Trump. E não é fácil. Com certeza. E isso acende uma esperança, acho que também, para a gente que está olhando aqui de fora, professor. Eu gostaria de lembrar, porque eu estava no Brasil e acompanhava muito a situação no primeiro ano do governo de Bolsonaro. Se não me engano, houve uma mobilização nacional do MST e uma mobilização dos estudantes sobre a questão das universidades. Em 19, antes do Covid, havia apenas 2 mobilizações nacionais. Na verdade, nesse mesmo período nos Estados Unidos, era muito, muito mais em termos de números de pessoas, em termos de atividade, em termos de respostas. Verdade. E é compreensível. No Brasil, as pessoas estavam deprimidas, desorientadas, desanimadas, Lula na prisão, decepcionada com tudo, sem saber o que ia acontecer. Aqui também, mas as pessoas reagiram, estão reagindo. Só que, infelizmente, essa notícia não chega. Eu leio na grande imprensa brasileira, mas não com a frequência necessária para entender a realidade. É por isso... E nesse momento os Estados Unidos estava parando o mundo inteiro com essas mobilizações. Essa lembrança é muito importante. Eu quero, professor, para a gente fechar, muito obrigada. É sempre um prazer te receber, professor. Obrigada pela sua gentileza e didatismo de sempre. É um prazer de estar conversando com você. Até uma próxima, professor. James Green, Até. aqui Tchau. Da Universidade de Brown, historiador, conversando com a gente no Em Detalhes. Eu quero aproveitar esse momento para também te convidar para participar com a gente numa aula sobre o livro Como as Democracias Morrem, um best-seller do Daniel Ziblatt, coautoria do Daniel Ziblatt. Ele vai participar de uma aula aqui com a gente no dia 28 de agosto, 8 horas da noite. Tem tudo a ver com essa conversa que a gente acabou de ter com o professor James Green, de entender no mundo como as democracias são corroídas por esses agentes que se infiltram e querem tomar o poder. Estou falando aqui, claro, da extrema-direita. Quando a gente olha para o Brasil também, o Eduardo Bolsonaro, nessa figura que está lá fora, articulando tudo, articulando com uma extrema-direita mundial. Muito importante a gente ter essa percepção e também acompanhar essa conversa do Eduardo Moreira com o professor Daniel Ziblatt, que é professor de Harvard, tem muita experiência nesse assunto, e também incentivo vocês a lerem esse livro, que é basicamente uma literatura essencial para a gente conversar e enfrentar esses tempos difíceis. Então vai lá em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, aula de graça, é online e acho que é a aula mais importante que a gente já teve no ICL nos últimos tempos. Fica o convite para você. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL, você pode ouvir Em Detalhes todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio. Até amanhã. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra...
Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.